Nós não vamos ter aqui uma aula, vamos ter uma conversa. Nós todos somos interessados em conhecer a nossa vida orçamentária. Eu vou apresentar aqui algumas coisas para vocês, e algumas coisas vão deixar confusão, debate, pergunta, e eu quero isso mesmo, que isso seja perguntado. Algumas coisas a gente vai informar sobre por que não pode pagar tudo para a UERJ, por que a UERJ não pode receber tudo, por que o hospital recebe de um jeito, por que a UERJ recebe do outro, porque tudo isso está previsto, isso tudo está dentro das leis, e nós temos que manter essa metodologia. E o que nós temos que fazer? Qual é a nossa saída nessa história toda? É procurar usar melhor a nossa expertise para que isso saia bem mais rápido, de uma forma muito mais eficiente. Então, eu vou apresentar os números para vocês. Se por acaso tem uma ou duas telas que, como elas foram tiradas direto da publicação do orçamento, elas não estão muito nítidas. Mas as demais estão razoavelmente nítidas. A gente vai conversar e tentar apresentar isso para que vocês possam participar comigo da agonia, né? Só para a gente entrar no clima, eu costumo dizer que essa definição de orçamento, que eu gosto muito de falar em definição, começar alguma coisa definindo o que é aquela coisa, porque senão você fica ouvindo, mas o que é isso? Né? Então, essa definição é de um professor da nossa casa, professor Ricardo Lobo Torres, da Faculdade de Direito, professor maravilhoso. Ele tem uma coleção de livros jurídicos voltado para a área de finanças, com uma linguagem extremamente fácil, mesmo sendo erudita, mas é muito fácil de entender, até mesmo para os alunos. E ele tem essa definição de orçamento, que eu digo que é uma definição romântica. Então, é com essa definição romântica que a gente vai começar a conversar com vocês sobre orçamento. Então, olha lá o que ele diz. O orçamento, do ponto de vista jurídico, deixa de ser apenas o instrumento de previsão da receita e de autorização dos gastos públicos em um sistema financeiro aberto para os empréstimos. É, sobretudo, o documento de quantificação dos valores éticos. Olha, ele está misturando o orçamento com a ética, porque realmente perpassa pelo gasto muito da ética governamental, né? Os valores éticos, a conta corrente dos princípios constitucionais, que nós não podemos fugir dele, o plano contábil da justiça social. Pelo orçamento, nós temos que praticar também a justiça social, buscar o atendimento às populações mais necessitadas, a pessoas mais necessitadas. O balanço das escolhas em um universo fechado de recursos financeiros escassos e limitada. Então, é escolha dramática, né? São escolhas dramáticas num universo fechado de recursos financeiros escassos e limitados. Então, essa seria a definição de orçamento, do que nós trabalhamos dia a dia com isso. Eu digo que é romântico, porque aí não tem nada de débito, de crédito, nem de receita, nem de despesa. Aí está falando de uma maneira bem light. Então, dá para a gente dizer isso, tem um certo romantismo dentro de uma coisa tão árdua, que é o orçamento público. Esse valor que está aqui, é a primeira tela do que nós vamos mostrar, é o resumo que saiu no orçamento de 2016. Então, o nosso orçamento inicial de 2016, ele foi da ordem de 1.124 milhões. Bom, se a caneta não funcionar, vai sem caneta mesmo. Eu chego lá perto e mostro. Primeira coluna ali, 1.124 milhões. Então, ele está meio apagado porque eu tirei direto da tela. Mas se 1.124, vai logo em seguida aparecer de uma maneira um pouco melhor para vocês verem. Veja só, o orçamento, quando começou em 2016, era 1.124. Como ele acabou no final do ano de 2016? 1.040. Isso quer dizer o quê? Que nós tivemos um corte de 84 milhões. O corte que valeu mesmo, ruim, de 84 milhões, foi o primeiro ali, que foi nos recursos da fonte 00. Os recursos do Tesouro. Não? O Tesouro nos tirou, na execução,
transferindo para outros lugares, não permitindo que a gente pudesse utilizar 30.712.546. Isto é comum, isso sempre acontece, como também em outros anos foi ao contrário. Começou pequeno e cresceu. De um tempo para cá, está começando com um determinado valor e está diminuindo, está sendo cortado. Então, nós tivemos esse tipo de coisa. Reparem ali nas chamadas fontes que são nossas, que primeiro grupo de valores, eu só estou listando o que é do Tesouro. Para vocês entenderem o problema que está ali, como a gente tem que lidar hoje com as pessoas que estão nos comandando. Eu estive numa reunião na fazenda e eu cheguei e sentei na mesa com eles e disse assim: eu vim aqui com a seguinte disposição: se vocês me mandarem colocar uma fita amarela no mastro da bandeira lá em cima na universidade, eu vou colocar, para que vocês me liberem o poder de gasto dos recursos de convênio. Mesmo, ainda brinquei assim, que eu gosto mais de que fosse uma fita cor-de-rosa. Isso eu estou dizendo para eles, se eles entenderem, pode falar a maluquice que for, contanto que deixe a universidade trabalhar. E esse é o sintoma da gestão que está acontecendo no próprio país. Eles não dão direito do gestor trabalhar bem. Eles querem que o gestor trabalhe do jeito deles. Então, não adianta você ser bom gestor, você estar preparado, não adianta você conhecer do seu métier, do seu trabalho, porque cada um sabe de si. Sabe o que dentro da sua casa, dentro da sua unidade, do seu setor, do seu hospital, de onde for, o que é mais prioridade, o que vai fazer melhor, o que é mais rápido. E como é que nós temos que ser teleguiados? Então, isso é uma violência. Isso está fazendo com que os gestores não possam mostrar a sua competência. Eles ficam totalmente presos numa camisa de força. Não recebem as autorizações, não recebem o direito de comandar as suas próprias necessidades. E isso dentro da UERJ está sendo um absurdo. Eles deveriam ter nos dado a nós e aos outros, como antigamente, o nosso duodécimo tranquilo para a gente poder trabalhar e nós demonstrarmos se somos ou não capazes de fazer. Não? Essa coisa de você segura as pernas e os braços da pessoa, como é que você sabe se essa pessoa sabe andar? Até de uma criança, né? Ele acaba nem crescendo, nem podendo caminhar sozinho. Então, esse aqui foi o início de 2016 e como ele terminou, com esse corte que nós estamos vendo ali. Então, aqui é o nosso primeiro momento de explicar para vocês. Olha só, o nosso orçamento, ele é um orçamento simples, tranquilo de ser lido. É claro que ali tem uns números que não precisa se preocupar. A única coisa que eu quero que vocês foquem logo no início é aquele algarismo 12 que tem na frente de cada programa. E tem escrito lá uma abreviatura, PT, quer dizer programa de trabalho. Então, a UERJ está colocada dentro de uma situação que se chama, na área orçamentária, dentro da função educação. Então, o que é uma função a nível orçamentário? É o maior agregado em que se divide o orçamento público. Então, o orçamento é um conjunto de recursos. Como é dividido? Não é por secretaria, não é por fundação, nada disso. Ele é dividido por função. Então, cada órgão tem uma função na gestão pública. Então, o algarismo 12 é educação. Tá? Quando eu abrir a tela do Hospital Pederneiras, vocês vão ver o algarismo 10, saúde. Então, são dois momentos diferentes. Duas funções diferentes, dois grandes agregados. Então, a maior função é da função 12. E a saúde também, há mais ou menos uns 15 anos, conseguiu o direito também de ser segregada, de ter recursos próprios para si mesmo. Já a educação é muito mais antiga, isso é da década de 30, que nós temos direito a um orçamento próprio. Mesmo que tenham tentado por muitos e muitos anos tirar, mas nós, enquanto educadores, estamos conseguindo preservar esse espaço nos orçamentos públicos. Então, eu tenho ali somente a fonte do Tesouro.
Tá? Então, nós temos lá 869 milhões de reais só da fonte 100 do Tesouro. Então, isto é o que o Tesouro disponibilizou para nós no ano de 2016. Deste valor, nós temos ali o valor, a caixa maior está ali, ó, pessoal e encargos sociais, e está numa faixa de 800 e poucos mil, de 700 e poucos mil, que eu tenho uma tela separada, não vou falar agora, mas reparem como sobra muito pouco para o resto. Está vendo só? O que temos ali de salário sobra muito pouco para a manutenção da universidade. Sobra o quê? A primeira caixa de 39 milhões, a de cima de 16 milhões, que são despesas obrigatórias, que você não pode discricionar, ali as despesas você tem que fazer aquelas, né? Você tem embaixo a serviços de utilidade pública, também não tem como discutir. Então, qual é o seu movimento ali que você pode dispor para fazer a manutenção de tudo isso que existe dentro dessa universidade? Aqueles 39.843.299. O resto são despesas cativas, que nós não podemos variar, mexer, discutir. Elas existem, é luz, telefone, água, PASEP e outras coisas que não tem alternativa, não tem escolha dramática. É aquela e aquela mesmo, ok? Então, fica muito pequeno. Mas mesmo pequeno, é claro que vocês entendam, mesmo pequeno, mesmo com problema de você não ter alternativa, a universidade consegue viver, desde que eles nos permitam. Então, a nossa luta agora, em que nós estamos com todos esses problemas de falta de salário, falta de poder de chegar até lá onde é possível, com o nosso secretário quase querendo sair ou saindo, não sei bem, tudo isso, com todas as pessoas que estão aqui com situações de tristeza, de aborrecimento, com tudo isso, com tudo isso, nós conseguimos sobreviver e conseguimos ter um bom resultado. Nós usamos esse orçamento quase todo. Repare, 869, eu empenhei 869 também. Mesmo que ali pudesse ter algum saldo, a orientação do governo foi de limpar todos os saldos. Mas o que foi nos dado, nós usamos. Entendeu? Então, nós temos capacidade de execução, de gestão. A universidade tem. Ok? A segunda tela aqui, ela é menorzinha. E ela vai entrar também outro recurso do Tesouro, que é o recurso da fonte 122, que é a fonte da pobreza. É um percentual em cima do imposto do ICM, que é voltado para alguns tipos de ações. E ali, quase que completamente, nós temos o trabalho das nossas bolsas. Aquele valor todo ali, 77.837 é bolsa. Médico residente, bolsista de acadêmico, bolsa permanência, e lá vem de novo os serviços de utilidade pública, que são água, telefone, luz e gás e outra coisa mais. Então, veja bem, olhe quanta coisa nós temos. Os nossos residentes têm ali um orçamento 27.597.644. Eu tenho que contar um caso para vocês, que é muito desagradável, mas é bom que a gente saiba, até para a gente valorizar o nosso profissional do hospital e a importância da nossa residência médica na universidade, é que o governo do estado, ele faz também um concurso de residência para os hospitais estaduais. Só que ele não é conveniado com nenhuma instituição de ensino. O aluno chega, eu sou residente, de que é? Você vai fazer residência de quê? Ah, vou fazer residência de obstetrícia. Tá. Então, você fala com aquele médico lá, aquele obstetra, se ele tiver um tempo, ele te dá uma ajuda, umas dicas, e você vai fazendo o seu trabalho aí. Então, é diferente do profissional que sai formado nas residências do hospital.
Então, isso nos dá uma tristeza muito grande. Porque eles estão usando esses médicos como mão de obra barata. E cada vez mais a saúde fica com profissionais menos qualificados. E não é culpa deles. Eles não têm culpa. Absolutamente. É a orientação que está. Então, nós estamos ficando no limbo na educação e estamos resistindo. A população está ficando no limbo na área da saúde também, porque tem esse detalhe que eu acabei de contar para vocês. Bom, então ali nós temos o valor total das duas fontes, que foi 947.227, que corresponde ao valor total do orçamento que foi entregue para nós em 2016. Alguma coisa para perguntar? Posso ir? Está dando para enxergar aqui? Podem questionar, tá? Podem falar, não tem... Pois não. Sim. Oh, que bom. Que bom. Só tinha que ser você mesmo, né? Que ótimo. Olha só, o apagar é o RP. O que são RP? São despesas empenhadas e não pagas dentro do exercício do empenho. Então, elas sobraram, tá? E alguma coisa já foi paga, porque dentro naquele 254, o maior valor foi a nossa folha que não foi paga. Olha lá, 142 mais 34 mais 8, ali tem 2 meses, há 3 meses com o 13º, que não foi paga dentro do ano, e ficou em restos a pagar, tá? Então, todas aquelas despesas são despesas que ficaram para ser pagas nos anos seguintes, que nós estamos fazendo isso, que aos poucos paga uma coisinha, outra coisinha, mas nós estamos devendo. E a coisinha que não paga é a nossa folha. Mas, de qualquer maneira, nós tivemos uma performance. Se vocês examinarem a performance dos outros órgãos, a nossa performance não foi ruim. Nós tivemos 73% de pago em cima do que foi empenhado. Foi um esforço muito grande, né, de todo mundo, de todos nós, da reitoria, de pedidos do secretário, de quem mais for, para poder nós ter alcançado esse resultado. Então, aqui é uma execução por fonte. Aí eu já estou incluindo as fontes de transferência, as fontes que nós não temos do Tesouro. Então, está ali, as primeiras duas linhas são repetidas aquelas 2 telas, e as 3 de baixo é o desempenho das nossas transferências voluntárias, do Sistema Único de Saúde e dos recursos próprios. Vocês reparem que, nesses casos, o RP nosso foi pequeníssimo. Tudo que nós fizemos, nós empenhamos. E olhem qual é a justificativa do governo quando ela não deixa a gente gastar a nossa fonte própria. Ela segura lá no empenho, não admite que a gente se comprometa, não admite que a gente faça os empenhos, porque eles dizem que tem muitos lugares que pegam o orçamento próprio sem ter receita e vão fazendo, se comprometendo. Eu disse, isso não é na UERJ. Vocês já devem estar sabendo, vocês têm aí todo o exame que vocês podem fazer no desempenho da universidade, vocês sabem perfeitamente que a UERJ não faz isso. A UERJ vai comprometendo à medida que ela tem o recurso e ela paga de imediato, porque não adianta você ter recurso próprio e não pagar. Porque ali é onde você pode suprir uma necessidade de um órgão. Pagar um CIDs, fazer um pagamento de uma viagem, comprar um equipamento de emergência lá para o pessoal da prefeitura. É dali que a gente tem que trabalhar com aquilo. E a confiança que ainda as pessoas têm em nós, os empresários, é na fonte 230, que é a nossa fonte própria. Tá? A 212, que é convênios, nós também temos. E tem um detalhe. Os nossos convênios sobraram do ano passado para cá 34 milhões em moeda, limpos, com a conciliação do que ficou em RP, aqueles 4 milhões ali. E eles até agora não nos permitiram usar. Inventaram uma novidade que não está em compêndio nenhum, que tem que bater a receita do ano com a despesa do ano. Eu não posso
usar os 34 milhões sem enxertar esse valor no orçamento. Então, o que vai acontecer? Eu hoje tenho 21 milhões em 2017, vou botar 34, vai para 50. Eu só tenho 34 para gastar. Então, vai ficar um saldo que eu vou ter que cancelar. E como eu vou justificar essa falta de desempenho? Porque nós estamos sendo obrigados a enxertar isso dentro do orçamento sem necessidade. Porque tem um artigo dúbio de um decreto, que, aliás, decreto é legislação de 5º nível, não pode ir contra uma lei complementar, entendeu? Mas, infelizmente, é a história do mastro da bandeira com a fita amarela. Então, se vocês olharem bem, daqui a pouco vai estar lá no mastro da bandeira uma fita amarela balançando, quer dizer, oba, recebemos autorização para gastar o nosso recurso de convênio. Por enquanto, estamos amarrados, ok? Então, essas situações é que nos deixam tristes. Faltar o salário, a gente até é horrível, mas certas coisas deles quererem tutelar uma universidade que, no final das contas, é mais preparada do que eles próprios, isso é que é insuportável. Isso é insuportável. Bom, continuando. Olha quanto foi o nosso desempenho. Com todo o aperto, 99,63 de execução. Ok? Isso quer dizer, temos condições, nós temos condições de realizar as licitações, fazemos um trabalho rápido, nós temos condições de realizar nossas importações, que hoje está sendo considerado o melhor departamento de importação do Estado, o departamento da universidade, da UERJ. Então, é importante que vocês saibam disso e se orgulhem dos profissionais que vocês têm, assim como nós nos orgulhamos dos nossos docentes, ok? Então, veja só, 99,63. Eu ainda não consegui provocar ninguém, né? Ninguém falou nada até agora. Eu estou tentando, né? Só o André que me deu uma ajuda. Ok. Então, vamos fazer uma análise daqui de uns anos. Olha lá. Em 2013, eu tive essas duas fontes do Tesouro, 726, 2014, 790, 2015, 989, 2016, 947, e eu vou mostrar depois quanto foi o de 2017. Está descendo. Hein? Bastante. Não é? Então, olha o orçamento final. 884, 943, 1 bi 149, 1 bi 040, que foi o de 2016, que tem ali a participação total do que foi da fonte do Tesouro e do que nós conseguimos fazer. Vejam o decréscimo, tá? E nós estamos reagindo. O que está acontecendo com a universidade? Ela cresceu, né? Ela cresceu muito. Nós absorvemos diversos campos novos. Nós tivemos mais outras unidades. Nós continuamos fazendo o nosso trabalho. Se nos deixarem trabalhar, nós seremos realmente, talvez, a primeira universidade do Brasil. Mas, infelizmente, não nos deixam trabalhar. Essa metodologia de segurar as pernas da pessoa para não andar, daqui a pouco as pernas caem. E aí você não anda mesmo, só de cadeira de roda. Ok? Aqui é o total eu estou comparando antecipadamente 2017 com 2016. Então, vocês já estão vendo ali que eu tenho uma diminuição nas fontes do Tesouro, de um ano para outro, de 35 milhões. Tá? E nas fontes que são nossas, específicas, nós temos 37 milhões, que dá um total de diminuição de 72 milhões. Tá? Tem? Não, está certo. 2017 e 2016. Um bi 040 é igual ao do anterior. 17 está com valores maiores. Tá sim, está maior. Sim, eu sei. Mas olha só, nós temos com 982 e 947 é o que nós terminamos. Provavelmente, quando nós terminarmos 2017, nós não temos esse 982. Vai cair. E aquele valor que está ali,
de 24, 34, 34,93, numa outra tela vocês vão ver os valores originais, que foram cortados quase que 100%. Porque não tinha espaço mais para votar, eles mandaram todo o saldo que ficou, que nós tirássemos. Mas, de qualquer maneira, o crescimento é muito pequeno para uma situação de crescimento que a universidade teve, com os outros campos, com as necessidades que nós postergamos. Nós estamos com muita necessidade reprimida. Então, o orçamento é pequeno, mas tenha certeza, se eles nos deixarem trabalhar, nós vamos chegar até o final com uma execução boa também. Não pode segurar nossas pernas. Esse aqui não está bom, mas é o valor que estava lá, 1.113.000.000. Eu vou passar para outra tela que tá melhor. Esse que está feio é essa daqui, anterior, tá? É 1.113.000.000 de uma outra forma, esse é o que está na lei do orçamento agora, de 2017, está ali 1.113.000.000, o valor de pessoal 765, outras despesas correntes 147, por aí vai. Ele não está bonito, mas é o que está na lei, não deu para melhorar isso aí, de maneira nenhuma. Aqui é a execução orçamentária de pessoal do orçamento empenhado, pago, desde 2013 a 2014. É só para vocês sentirem como foi diminuindo, né, o valor do orçamento de pessoal, o desempenho também veio descendo. Mesmo que nos acuse de ter um gasto de pessoal muito grande, mas ele está descendo. Ele está diminuindo, mesmo com o acréscimo das pessoas que entraram. Olha lá, ó. Orçamento 641, 795, 961, 791, o empenhado, e vê aqui agora, olha lá, como é que está? Está vendo? 605, 841, 667, em 2016. Ok? Então, nós estamos ficando com as nossas despesas comprimidas, mesmo que o quadro tenha crescido. Então, isso não é muito bom, não é bom de forma nenhuma. Ana, cadê o quadro do hospital? Aqui. Eu pulei o quadro do hospital, desculpem, na hora que eu passei foi devagar. Eu queria mostrar justamente isso aqui, parar um pouco para falar sobre o hospital. Reparem, olhem lá, aquilo que eu falei no início, no programa de trabalho, o algarismo que está na frente é 10. 10 na tabela de função é saúde. Então, esse orçamento do hospital, o hospital está sendo mantido, não é da agora, tá? Quem inventou essa novidade foi o senhor Garotinho. O senhor Garotinho, quando ele viu que ele não conseguia alcançar o índice da saúde no estado, ele resolveu apelar para o Hospital Pederneiras. Então, colocou o hospital dentro da rede para poder ele ter mais um hospital gastando recursos, porque eu não sei o que acontece com a saúde, ela tem tanta necessidade, tanta deficiência, e não usam o orçamento que tem. É impressionante. É uma coisa atávica, né? Então, se não está certo, se os médicos não conseguem administrar, coloca um administrador, outro, mas que dê apoio aos médicos para comprar o que eles precisam, né? Para satisfazer as necessidades dele. Porque se às vezes não consegue, a gente tem que ajudar. Então, olha só, o que eu estou querendo mostrar com isso aqui? O recurso que nos paga a folha da universidade é totalmente diferente do recurso que paga a folha do hospital. E o que vocês concluem com isso que eu estou falando? Alô? Alô? Eu quero ouvir. Hã? Não? Não. Não tem nada a ver.
O orçamento do ensino está lá cativo, do hospital está lá de cá. O que vocês concluem? Vamos lá, Lázaro. Você não falou do RP? E aí, do lado de cá, quem é que vai falar? Hein? Então é isso que eu estou querendo falar. Não existe, não tenham preconceito, não fiquem doloridos, não fiquem entristecidos, porque se eventualmente, em algum momento, o pessoal do hospital for receber antes, é porque não é igual vinho e azeite, água e azeite, não mistura. São duas situações diferentes, dois caixas diferentes. O caixa que paga o hospital é do Fundo de Saúde, vem de alguma parte dos impostos, das transferências federais pelo FPE e pelas contribuições sociais, enquanto que o nosso recurso é da função 12, educação, e que vem exclusivamente dos impostos. Fale, meu irmão. A função 12. 12. Então, o ensino básico, mental, está. Estou sabendo agora que nós também, universidade, estamos na função 12. Por que é que eles pagam o ensino básico, o ensino fundamental e médio, dentro daquele momento obrigatório, e nós, que somos 12 também, estamos nas calendas? Professora, ótimo. Eu ia falar nisso também, mas você foi muito boa de falar nessa oportunidade. Simplesmente porque a função 12 da educação de lá de fora é para a educação básica. E nós temos apenas um membro aqui da educação básica, que é o CAP, que também, diga-se de passagem, se receberem, não tem que morrer ninguém. Nem ficar chorando, nem se descabelar. Porque é do Fundo da Educação e tem recurso lá sobrando. E se isso aí é que alguém me falou assim, professor, disse assim, é porque sobra mais para nós? Aí sim sobra mais para nós. Entendeu? Se nós pegarmos os recursos do Fundeb e conseguir colocar as crianças do CAP, os professores serem remunerados pelo Fundeb, aí melhora. Já na saúde já está cativo ali, já não dá para sobrar, mas nesse caso vai sobrar um pouco. E o que vai adiantar sobrar isso? É fazer as coisas mais certas, mais ágeis. E aí a nossa folha não é tão grande assim. A folha da universidade inteira é 51 milhões líquidos. Então não é absurdo. Diga. Não é fonte não, professora, a função. Totalmente diferente. Eu acho que porque talvez nós aqui da universidade, não sei, essa é a minha sensação, não recebeu isso com uma naturalidade. Houve um impacto de exceção, entendeu? Realmente, isso aí, o FES, o nome já está falando, Fundo Estadual de Saúde. Fundo, por definição, é uma segregação da unidade de tesouraria. É separado da unidade de tesouraria. Então, você tem que usar aquele fundo. Hoje eu li no jornal que o governo federal não está aceitando o nosso regime de recuperação, porque eles querem que o fundo do Tribunal de Justiça também tenha o teto de gasto. Gente, o Tribunal de Justiça, o fundo dele é totalmente particular. Mas se eles querem assim, esse é o governo federal. Não sei se é arrumação para criar problema, mas não é muito cabível. Mas o FES é um fundo independente, como todos os fundos são. Tá? Agora, o que aconteceu?
no caso da educação, é que tanto o Fundef e o Fundeb, eles tiveram um apoio muito grande da mídia, que a educação sempre viveu muito com grupos de pessoas preparadas, os pioneiros da educação de 1932, né? Miguel Couto, Anísio Teixeira, Lourenço e por aí vai. Então esse povo, eles tinham uma cabeça maravilhosa e estruturaram aquela história toda, conseguiram que a educação deixasse de ser direito de todos para também ser obrigação do Estado, porque quando conseguiram dinheiro, era só direito de todos. E obrigação de quem? De ninguém? Tá, você tem direito, tá, mas quem vai me pagar? Então, depois de 69, veio educação, direito de todos, dever do Estado. Então, a educação tem uma trajetória, que é mais antiga do que a própria saúde, mas a saúde está vivendo agora com fundo. Então, não há por que a gente não aceitar essas situações e fazê-las trabalhar a nosso favor, a favor da universidade, né? Sem mágoa, sem ressentimento, sem chororô, sem dizer agressões pelo ZAP, nem o ZAP, nem o ZOP, nem o ZUP, nada. Tudo bem, vai pagar, pagou o irmão, depois pagou outro irmão e vamos embora, todos nós vamos ser remunerados. Então, esse é o nosso hospital. A nossa folha do hospital é 15 milhões líquido. A gente pensa que é um absurdo de dinheiro, mas não é. O total da nossa folha, o hospital e o ERJ, a administração central toda, é 71 milhões. Só falta aí a previdência, o que está retido e etc. e tal. Então, veja, para o tamanho que é a universidade, para o absurdo que eles falam, né, porque na Secretaria de Fazenda, no dia que eu estive lá, eu também escutei uma pérola que eu nem respondi. Para que tanta universidade? Né? Uma vez eu escutei dizer assim, para que a UERJ quer livro? Né? Uma vez que nós fomos discutir que a gente não tinha recurso para comprar livro, a biblioteca estava com a opção de falta de livro, não sei o quê. Aí eles olharam assim para a gente, depois que explicou aquilo tudo, abriu aqueles papéis todos lá. Mas me diz uma coisa, para que a universidade quer livros? Aí nós nos olhamos assim, as 3 pessoas da UERJ, fomos lá, todas as 3 começaram a enrolar os papéis dela, muito escabriado, na minha terra fala escabriado. Ficamos escabriados, pegamos aquele papel todo e vamos embora, porque o que eu vou discutir com uma pessoa que pergunta o que é que uma universidade quer livro? Tem que denunciar. E a outra autoridade me olhou, mas para que tanta universidade? O que eu falo para uma coisa dessa? E ainda vem com aquela coisa que ela falou muitos anos atrás, quando ela veio aqui fazer sominha numa maquininha das planilhas que eu mandava para lá, ela veio somar na minha frente numa maquininha. Aí ela disse para mim assim, para quê? Por que vocês não usam como receita aquele seu estacionamento? Aí eu estava rezando para o elevador chegar lá embaixo. E o elevador chegou lá embaixo e eu deixei ela sem resposta. Mas a gente vai preparar uma resposta. Porque como é que você argumenta com uma pessoa dessa? Né? E que é da área. E vem falando uma coisa dessa. Não vai ler livro, não vai. Essa daí nem com cascudo não vai aprender. Bom, aqui nós temos a nossa fonte 230, que é a nossa fonte própria, é só para vocês verem. Tudo que nós fizemos, tudo que foi empenhado, nós tivemos um desempenho de 94,46. Então, tudo que foi possível aplicar nas unidades, nos centros e onde foi possível, onde foi necessário, nós aplicamos com o nosso recurso. Eu fiquei muito satisfeita de poder, durante esse tempo de teto baixo, ter uma receita nossa, feita por todos, pelos docentes, pelo setor de patrimônio, pela todas as demais áreas, pelo setor de prefeitura, que nos pudesse fazer andar um pouco sozinhos, não levar um pânico total.
ok? Então, nós tivemos isso tudo, 33 milhões de recursos para colocar na universidade sem a ajuda de nenhum outro órgão de governo, tá? Foi nosso mesmo, o trabalho de todos nós. Aqui é a fonte de convênio, que a dotação inicial foi 50 e tal. Nós também fizemos um desempenho bom, mas o convênio tem umas amarras, algumas amarras que não são tão fáceis assim da gente andar para frente, mas a gente continua fazendo e dando condição. E temos aqui também o SUS, que tem também um desempenho muito bom. O hospital está com algum recurso que vai ser aplicado em reformas, em complementação do prédio, de um prédio que tem lá e etc. Mas, de qualquer maneira, foi feito um desempenho muito bom de 90,99%. Eu passei para esse aqui, esse eu já mostrei, né? Já, então vamos passar para frente. Esse aqui também eu já mostrei, foi aqui que eu descobri que eu não tinha falado no hospital. Esse aqui é o integral dos dois orçamentos, um comparativo entre o de 2017 e 2016. Fala. Cadê? A Policlínica vai fazer agora um trabalho fechado com o hospital. Eles vão trocar receitas e serviços, que vai ficar muito bom. Eles estão trabalhando muito em conjunto. A Policlínica está crescendo muito, amarrada lá com o desempenho do hospital também, tá? É uma coisa muito boa, que os gestores estão se entendendo. É tão bom quando a gente pode se entender, né? Mesmo que a gente não goste do corte de cabelo do outro, né? Mas a gente acaba se entendendo, ok? Esse aqui é aquela tela. Aqui é somente pessoal. Eu cheguei nessa tela quando eu voltei. Somente pessoal. Aqui é o desempenho de 2017. Olha o percentual. Por favor, eu não tenho culpa, tá? Olha a diferença. Nós já temos 6 meses. 6 meses de execução do orçamento. Olha quanto nós tivemos de percentual. Não, mas ali não está se preocupando. Eu não estou me preocupando somente com o salário, porque como o salário é o maior, isso aí carrega as outras coisas, despesas quase nenhuma, é quase a mesma coisa. É muito pouco. É muito pouco. Sim, sim. Aí o percentual é de 6 meses. Eu estou considerando só os 6 meses. Mas é muito pouco, Moacir. Muito pouco. Então está ali o total mensal nosso, da nossa folha, é 70.147. Administração Central 51 e o Hospital 18. Então eu estou mostrando esses números, eu tornei a falar neles, porque não são exagerados. Eu vou tirar um tempo e vou fazer um levantamento de quantos outros órgãos recebem de pessoal. Tá? Porque a universidade, ela é muito grande, ela tem o pessoal da DE, ela tem uma quantidade grande de servidores que tem um salário acima da média do Estado, com exceção da parte jurídica e fazendária, alguns da fazenda, os fiscais, por exemplo, mas a maior parte daqui, dos técnicos administrativos, elas têm um salário acima da média do pessoal do Estado. Então, eu não vejo um porquê de pensar que a nossa folha é exagerada, e não é. Até pelo tudo que a universidade representa, pelo desempenho dela, a importância dela na sociedade, né? As características da universidade, as pessoas que estão aqui dentro trabalhando. Então, esse grupo aqui da despesa de pessoal em cargos era importante vocês conhecerem, porque ficou, às vezes, muito desconhecido de quanto é. Aqui são as fontes totais do orçamento, o orçamento de 2017, com a execução, tá? Completa aqui a 100, 122, 101, para vocês verem mais ou menos
como nós estamos? O empenhado, o liquidado e o pago, pouquíssimo. Muito pouco, pois não. Não, nós usamos 25% do orçamento. Não, se você viu o desempenho nosso, foi metade do desempenho, foi 50%. Provavelmente, se a gente ficar sem receber mais outros meses de salário, como é que a gente fica? Aí morre, aí a gente morre. Fala, André. Sim. Quase 80%. Sobra aquele valorzinho igual do de 2016, 39 milhões. Mais ou menos isso. Tá. O investimento está muito pouco, muito espalhado, a gente não tem quase usado. Usamos no final do ano para o hospital, porque houve uma oportunidade, nós usamos. Inclusive, é bom eu lembrar para vocês o seguinte, que a universidade, durante alguns anos, quando a coisa estava boa dentro do governo, ela foi utilizada para fechar os 25% da aplicação na educação. Entendeu? O que é isso? O governo não aplicava na educação os 25% total, ou não aplicava porque não fez, não aceitou ou não liberou, e também porque as áreas educacionais às vezes podiam não estar bem preparadas para isso, para fazer as compras rapidamente, os serviços, etc. Então, por muitos anos, por alguns 2 ou 3 anos da gestão anterior, nós fomos demandados pela Secretaria de Planejamento. Eles nos avisavam assim: olha aqui, tem 15 dias para você gastar 30 milhões, você consegue? Fazendo graça para mim, eu digo, manda o dobro que eu consigo. Então, eu gastava em 15 dias, né? Comprava tinta para o cabelo, sapato de salto alto, né? Brinco para as orelhas, nada disso. Eu pegava as atas que tinham de registro de preço, comprava equipamento para o hospital, remédios e etc. Comprava coisas para a universidade, pagava o que alguma coisa que tinha ficado parado no ano, a gente pegava e botava ali, e conseguimos fazer. Conseguimos executar esses 30 milhões, assim, em tempo recorde. Organizamos tudo e fizemos. Então, o que isso representa? Representa que você está estruturado tecnicamente para fazer. Que você tem capacidade de operação. Porque às vezes você tem um órgão cheio de recursos, com bastante funcionário, mas eles não sabem para onde eles vão. Se vai tudo para um lado, se vai tudo para o outro, ou vira cabo de guerra. Ou não sabe nem como é que vai começar a fazer. Entendeu? Então é isso que a gente precisa ter consciência. A universidade está preparada para se cair um caminhão de recursos na nossa cabeça. Nós vamos executá-lo com toda a autoridade e toda segurança dentro da legalidade, como foi feito nos outros anos. Só que o panorama, infelizmente, é esse que está aí. Nós estamos fracos de liberação, nós estamos fracos de dinheiro para nós. A universidade está demandando muitas coisas que a gente não consegue. O nosso recurso de patrimônio está sendo bem aplicado. Aliás, até que eu me lembrei, professor, nós vamos fazer uma espécie assim de um racha de todos os apartamentos que nós temos em condição de alugar. Vamos colocar na mídia para ver se aparece. Vamos fazer as licitações para ver se quem quer, porque é a nossa maior receita nesse momento. É aquela que está entrando todo mês e nós estamos conseguindo fazer alguma coisa, um CITES, uma coisa ou outra. E também nós temos uma outra situação que é muito boa. Nós temos o sistema CITES, que para nós é estratégico. Se eles nos mandarem um dinheiro e a gente quiser distribuir para a universidade inteira, é só mandar para todas as unidades, todo mundo vai ter o recurso e vai gastar rapidamente
com toda a lisura. Que, aliás, é importante que eu diga aqui, pessoalmente, eu não tenho, nem nunca tive, antes disso, nenhum problema com qualquer pessoa que geriu o CIDS dentro dessa universidade. Tá? Eu fico muito feliz, porque quando eu tive que implantar o CIDS aqui, em 93, que eu fui fazer uma explicação do que era o CIDS, que apareceram aquelas pessoas de jaleco, o pessoal todo assim, de jaleco comprido, professor Messias, né, com aquele jaleco comprido, começou a chegar gente do hospital, eu botei a mão na minha cabeça, meu Jesus, como eu vou explicar essas coisas para esse pessoal todo da área biomédica, para engenharia e não sei o que, e professor, veja só, a cultura não nos bota habituado assim para um lado só, ela nos abre fronteiras. Então, rapidamente, todos pegaram aquela metodologia, pegaram a forma de trabalhar e foi para frente. O gasto de material de consumo foi lá para baixo e as unidades todas ficaram abastecidas do material que queria, da forma que queria, no tempo que queria. Entendeu? Então, isso tudo é bom a gente lembrar, que nós temos ainda esse fator, essa arma que nos faz fazer uma gestão bem eficiente e rápida. Acho que nós estamos já terminando. Pronto, acabou. Então, o que vocês precisam mais falar? Olha, que turma boazinha, né? Queria tanto sempre ser assim. Todo mundo querendo logo que acabe para poder ir embora comer. Mas, por favor, obrigada. Eu queria que você perguntassem mais alguma coisa, porque eu tentei fazer uma coisa light para não ficar enjoada, porque senão é muito número, muita coisa, mas eu acho que as coisas que eu achava que vocês precisavam saber, eu fiz. Diga, professora, pois não. Que nós devemos? Em valor? Não, nós devemos. Primeira coisa, não somos nós que devemos. Quem deve é o governo do Estado, tá? Então, deixa eu pegar aqui. Hein? Não, mas não foi isso. Eu sei, isso deve sim, isso deve. Partindo para responder a sua resposta mais rapidamente, aqui está a execução final. Olha só, esses números podem variar alguma coisa quando nós fizermos a prestação de conta final, que além de todos os problemas que nós tivemos uma tragédia de mudança de sistema no meio do caminho. É igual você trocar o combustível de um trem, ele andando, passar de carvão para um óleo, outra coisa parecida, mas sem parar. 2016, agora também ainda continuou, o CIAF foi agora, e deu uma confusão para acertar, então algumas miudezas ali, talvez na centena de milhar haja alguma diferença, mas o resto em grandes números está ok. Então, o que nós devemos? A UERJ deve, está ali, do ano de 2016, 254 milhões, professora. Ali naquele valor de 244, está as nossas folhas do ano passado que não foram pagas e também o 13º, tá? E ali alguma empresa que ficou pendurada. De 2015 nós temos um resíduo também, que deve estar na faixa de uns 35 milhões, que ficou sem pagar. Então, somando com aquilo ali, que já alguma coisa já baixou, porque já pagaram alguma folha, a folha de novembro, de dezembro já se pagou, então abaixou ali. Então, dali para frente, a gente tem uma outra situação diferenciada. Agora, se você quiser, se você se interessar, eu posso mandar para você a relação de hoje, que, aliás, eu tenho a relação nova que eu vou levar para o professor Rui, que eu não dei a semana passada, que eu não estive com ele. Eu sempre abasteço ele com essa informação. A relação final
de dívida nossa, com fornecedor, concessionárias e algumas coisas, para trás, está numa faixa de 35 milhões. Tá? Então, é mais ou menos isso hoje que nós estamos devendo. Porque grande parte das nossas contas de telefone entrou naquele encontro de contas do ICM, de 2015 e 2016 também. Não, 2017 ainda não deve nada, não. Deve só o salário. Porque ainda não registrei como restos a pagar, né? São essas que eu estou lhe falando. Está dentro do que eu estou lhe dizendo. Está incluído firmas, bolsas, concessionárias, prestação de serviço, de limpeza, de vigilância, de carro, de motorista. Tudo isso está aí nesse bolo. Não, 5. Não, ali o maior valor é pessoal. 244 você abaixou. 2 folhas ali já foi 100 milhões. Tá? E mais alguma coisa, o resto a gente tem assim, mais ou menos. Ok? Diga, professora, pois não. Os trocadinhos. Mas se a gente tivesse que falar isso em termos de meses, eles estariam sem receber... Estaríamos em que data? Porque a conta que eu tinha é que eu parar lá em agosto de 2016 de pagar. Pagamos alguma coisa para frente. Mas não terminou 2016? Não, ainda falta um pouquinho de um ou de outro. Então, conclusão, a gente também tem essa espada na cabeça. Tem. Esse ano pagou. Pagou coisas mais para trás do que para frente. Pagou pouquinho, uma ou outra continha, 3 de uma, 2 de outra, mais ou menos isso. Não. Vai. Muito boas. Muito boas. Eu já pedi, já vou receber o PNAE, tá? Nós vamos depois conversar sobre isso, como é que vamos gastar o PNAE. E eu ia preparar um ofício para o professor Rui, eu já conversei com ele já me autorizou a fazer, mas eu não cheguei a um acordo com o pessoal da educação, tá? Mas o que vier, a gente vai pegar. Não, o impacto você veja, se a FAETEC recebe 6 milhões, você é muito menor. Então você deve receber o quê? Uns 700 mil, 1 milhão? Tá bom, que venha, não é? Que venha, não tem problema, porque dentro do Fundeb eu não preciso pagar só pessoal, eu posso pagar outras coisas também. Eu estou pensando nos elevadores que você tem lá, no problema da acessibilidade, tudo isso a gente pode fazer, tá? Vamos aguardar para ver o que eles vão nos dizer. Sim, vai. Agora, o que a gente vai ter que ver? Se é melhor pagar o salário ou então fazer alguma coisa pelo hospital. Pelo CAP. Tá? Não. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Tá? Então, é isso. Diga, pois não, professor. Fale. É verdade. Olha só, deixa eu... Pois não. Depois você fala, deixa eu terminar. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu já tenho falado, há muito tempo que eu tenho dito isso, e eu me permito falar essas coisas do alto dos meus 44 anos de fazenda. Tá? Então, é claro que nós tivemos muitas situações caóticas no Estado, nós tivemos uma fusão, nós tivemos uma queda de um presidente, né, que foi também trágica. Nós tivemos uma mudança horrível de um governo da fusão, que era todo modernoso e liberal, para um governo de
de um governador Chagas Freitas que não deixava você nem comprar uma bicicleta. Tinha que mandar o pedido da bicicleta lá para o palácio, ele que queria liberar. Chegou ao ponto de ele querer que liberasse até os auxílios funerários e auxílio natalidade. Uma vez eu fiquei tão indignada que eu sentei na mesa e em meia hora eu escrevi de cima a baixo, fiz uma tragédia escrevendo e mandei entregar direto, porque eu achava um absurdo que a gente não pudesse pagar os auxílios às grades. A moça chegou na minha frente, vou ter um neném aqui, porque eu não consigo dinheiro para ter o meu filho, não sei o quê. E eu, horrível, naquela época, horrível, década de 80. Tá? E já se tudo a gente tinha que perguntar ao palácio se podia. Então, o que aconteceu agora? Foi um total retrocesso. A mesma coisa. Hoje nós estamos sendo governados do primeiro escalão para baixo de pessoas desinteressadas. Pode estar gravando que eu não tenho medo não, tá? Só se me derem um tiro. Porque eu perdi, mas não tem nada para perder. Desinteressadas, tá? Incompetentes e que não dão valor ao trabalho do outro. Não respeitam a universidade, não respeitam os hospitais, não respeitam as escolas. A educação foi uma queda desse jeito, assim. Os gráficos que estão sendo feitos estão todos com divergência, as pessoas estão questionando. Foram fechadas 400 escolas, nós tínhamos 1.840 escolas, temos 1.200 escolas. Para onde foram essas crianças? O que está se fazendo com a nossa juventude, com o nosso povo? Então, é um modelo de dominação, não tenham dúvida. Eu não sou sindicalista, nós temos aqui um sindicalista, eu não sou sindicalista, eu apenas estou falando como cidadã. Existem modelos de dominação, que é tanque na rua, carabina, e pega a pessoa, está incomodando, bota lá não sei aonde, some com ela. Mas existe outro tipo de dominação, que é acabar com as oportunidades dos jovens carentes, das pessoas que não têm condição. Porque se eles vão subir, né? Se nós cortarmos as pernas dessas crianças, eles vão estudar aonde? Aonde que eles vão? Vão esperar São Paulo botar eles lá, na USP? Não, aqui já está tudo preparado para eles. Então vamos apertar o ERJ, vamos pegar o pescoço dela, botar a língua de fora, porque aí vai sair pouca gente de lá. É isso, e cada um, aí vira elitismo. E se vocês prestarem atenção, aí respondendo também a sua parte, que vem do federal, quanto de financiamento que foram dados para as instituições privadas? Elas estão vendendo até ações, elas estão virando sociedades. Isso, desculpe, às vezes eu volto lá para trás, porque eu estudei essa parte da educação toda, né? Então, isso veio lá de trás, que houve um momento no país que se fechou as escolas públicas, não se queria, e se privilegiou as escolas particulares. Virou mercadoria. E nós estamos voltando de novo a isso. Isso é cíclico. Se tiver um professor de história aqui, vai até concordar comigo. Entendeu? Então, é uma situação que está... E veja que não é só no estado do Rio de Janeiro. Você tem notícia do Paraná, você tem notícia de Maceió, de Alagoas, as federais também. Então, nós estamos aqui dentro... A nossa resistência, ela é emblemática. Ela é emblemática. Ela não é somente por causa da UERJ. Eu acho que é pelo espírito, a educação pública como um todo, superior. E o professor Rui entrou justo nesse momento. Né? Então, cabe ao senhor segurar bem essa peteca para não deixar isso cair. Mas diga, professor.
ficava lá no fundo parado. Pode, porque o fundo ele distribui. Às vezes acontece, isso acontece. E vai continuar. É. Veja bem, se nós não tivéssemos usado esse recurso poderia ficar no fundo, ali parado. E se você pegar o parecer do Tribunal de Contas do ano passado, você vai verificar que uma das coisas que o Estado foi acusado é de não ter aplicado o percentual da saúde. Não chegou o percentual da saúde. Então, se você não paga, você não alcança o percentual da saúde. Então, é isso que também ia acontecer. Mais uma vez, o Estado seria condenado por causa disso. Entendeu? Então, é importante a gente saber disso. Não adianta esse tipo de recurso, não adianta você amealhar. Ok? E, aliás, nenhum recurso público é para amealhar. Sabe por quê? Porque tem uma máxima que diz que o Estado não gasta, ele retribui. Então, nós não estamos pagando ao Estado o suor do nosso trabalho, que são os impostos, para ele guardar, fazer poupança para ele botar onde ele quiser. Não, nós queremos a retribuição daquilo que nós entregamos. Pode ser R$1, mas a gente quer de volta o nosso real como algo que sirva para a população. Pode não ser para nós, mas para a população em geral. Tá? Bom, queremos agradecer muito a professora Maria Tereza. Eu vou usar um pedacinho do que ela falou, de o gasto nosso com o pessoal, 70 milhões, 71 milhões mês. Então está 840, 850 ano. E ela falou uma coisa muito interessante, mas isso nós não podemos achar que isso é muito, não, que a universidade está cara. Não, gente, isso só é um percentual alto sobre o nosso orçamento, porque o nosso orçamento é pequeno demais. O nosso orçamento não tem nenhum investimento, tá? Não temos nada de investimento há vários anos. Concorda, professora? Entendeu? Não é uma coisinha mínima que não... Exatamente, não, a proposta que sai daqui, tá. Pois é, mas nunca vem, Ana, o que vem em investimento é muito próximo a zero. Então é por isso que dá um percentual alto de gasto com salário. Gente, isso vai estar disponível na página nossa na internet, assim como eu peço, professora, um PDF da sua apresentação para a gente colocar junto também. Hein? Oi, fala, André. Vem cá, André. Quando ele chega, eu só quero avisar que as prestações de contas de 2008 até agora está na nossa página da DAF, tá? Bom dia. Primeiro, parabenizar, acho que foi muito boa iniciativa, a gente ficar mais próximo, reconhecer a competência da Maria Tereza. Tem tido um debate, inclusive no Abruem, em reunião recente, ela se manifestou contra o modo como os governos estaduais estão lidando com as universidades estaduais, rompendo o previsto no 207 da Constituição da Autonomia. Eu tive recentemente no Paraná e na Universidade de Londrina, e também lá uma revolta muito grande pelo modo como o governo do Estado se apropriou dos recursos próprios, tal como fez aqui, e impede que a universidade execute o recurso que ela obteve. Então, o debate, a meu ver, político, é o debate da autonomia universitária. Eu acho que a gente não pode escapar desse debate. Alguns colegas nossos, com bons argumentos, dizem que colocar a agenda da autonomia agora seria um prejuízo, porque o governo nos imporia um orçamento muito restrito e, portanto, a gente ficaria numa condição de gerir a miséria. Eu avalio que esse risco nós corremos com ou sem autonomia. Então, eu acho que a gente deveria lutar pela autonomia pelas razões que a professora Tereza expôs. Então, a pergunta é, primeiro, do ponto de vista político, há alguma iniciativa mais estruturada do ponto de vista das universidades, porque as federais estão entrando no mesmo problema que nós estamos entrando, é prazo. O prazo dela é um pouco diferente do nosso, mas vão entrar.
né? Já estamos sabendo disso. Há algum movimento político articulado do ponto de vista de se lutar por uma autonomia que garanta o 207 da Constituição? Segundo, aí para Maria Tereza, haveria como de estabelecer parâmetros para esse orçamento, visto que o Superior Tribunal Federal rejeitou a cláusula dos 6%? Quer dizer, há como você parametrizar um orçamento para que a gente não fique disputando a miséria? Então, uma questão é política e outra mais orçamentária. Essa questão dos duodécimos, a gente já está trabalhando por isso, André. E agora, na semana passada, inclusive, foi aprovada em uma comissão da Alerj um projeto de lei do deputado Luiz Paulo que estabelece a passagem do orçamento à UERJ em duodécimos, em parcelas mensais de 2 vezes. E também, ontem, na reunião com o Ministério Público, falei sobre isso, para eles, nós pedi ajuda deles sobre isso, porque nós estamos ainda, pode parecer que está demorando muito, mas estamos ainda preparando a ação, mas com todo o cuidado. A professora Maria Tereza deu muito boas opiniões sobre isso, até para a gente não passar pelo dissabor de ter um orçamento menor do que o nosso salário, menor a nossa folha salarial. Então, isso está sendo visto. E, André, aproveito a sua lembrança aqui para mim, no dia 21, nós estaremos recebendo a reunião bimestral da Abroem, aqui na UERJ, dia 21 é sexta, e o reitor, eu me esqueço agora o nome dele, o presidente, acho que da Universidade do Rio Grande do Norte, Aldo, se não me engano, mas não tenho certeza não. Bom, ele optou por nos oferecer isso, haja vista a UERJ está agindo como ponta de lança para todos os males das universidades estaduais e municipais. Então já fica até o convite, nós vamos ter uma sessão fechada e depois uma sessão aberta aqui na capela, no dia 21, sexta-feira. Se não me engano, na capela vai ser 15 horas, tá? Mas eu vou divulgar isso certamente. Professora, a senhora quer completar? Eu só queria completar o que o professor André falou. Nós tínhamos o nosso duodécimo, né? A universidade, ela tem direito não é aquela história do 6%. O 6% não pode, porque existe um artigo da Constituição que veda a vinculação de receita à despesa e dá as exceções. As exceções são os 25% para a educação e agora o 16% da saúde e outro fundo, alguma coisa. Mas esse 6% mortinho. E ele é menor do que se nós conseguíssemos a nossa autonomia, tá? Então, o que acontece? O duodécimo, na época do Marcelo Alencar, nós tínhamos, e o menino está se lembrando disso, que ele era o menino que fez o pedido lá para o Luiz Paulo. O Luiz Paulo, que era vice-governador do Marcelo, tá? O menino. Então, o que está acontecendo? O Marcelo Alencar, ele tirou tudo do servidor. Ele acabou com o servidor. E a única coisa que ele fez de razoavelmente bem, que depois ele tirou também, era manter o duodécimo da universidade, que quem botou foi o governador Leonel Brizola. Então, na época do Leonel Brizola, nós tínhamos o nosso duodécimo, que era pago em pedaços toda terça-feira, semanada. Perfeito, professor. Era uma semanada toda terça-feira e nós podíamos escolher o que ia pagar. Fazer uma barganha com os empresários maiores, vamos pagar um pedaço para vocês, outro pedaço, e etc. E tal. Isso era muito bom, rendia o dinheiro, que foi aquilo que eu comecei falando sobre a gestão, a capacidade de você se gerir, né? Etc. E tal. Agora, o perigo nosso agora é que alguém faça uma maldade conosco e invente fazer um duodécimo grande, cheio, e coloque lá dentro a folha. Aí nos lasca. Então, é por isso que a gente tem que ter cuidado, por isso que é um problema político, que aí o professor que vai ficar na roda, né? E o problema técnico, que nós, então, professores, podemos ajudar e fazer mais alguma coisa. Mas isso é uma coisa tranquila.
E outra coisa que nós temos também que lutar, não é só a autonomia financeira que a gente precisa. Nós precisamos de autonomia administrativa, financeira, patrimonial e de gestão. A gente não tem que ficar mandando recado. Nós temos que dizer, queremos isso. Agora, deixem a gente trabalhar. Eu tenho certeza que não vai haver problema. Nós já demonstramos isso naquela época do Marcelo. O que aconteceu na época do Marcelo? Só para terminar, deixa eu contar uma historinha para vocês. Eu, muito pateta, cheguei, o subsecretário da época era meu companheiro de trabalho, fui lá e cheguei para ele, cara, você está inventando botar CEAFEM lá dentro da universidade? Nós tínhamos o nosso sistema, se lembra, André? Nosso sistema da universidade financeira, a gente dividia, fazia tudo, tinha um G, tinha unidade de tudo a gente fazia no sistema. Aí eu fui lá conversar com ele. Fulano, estou vindo aqui como sua companheira de fazenda, por que você está fazendo isso? Você está botando um sistema, você está tirando nossa autonomia, como é que vai ser? Ele falou, só de palavrão, porque ele falava muito palavrão, aí me xingou todo mundo da universidade, por tabela. Você está reclamando de quê? O seu reitor já aceitou. Então, nós temos que fortalecer o nosso querido e amado reitor. Aqui, ó, ele não pode fraquejar, tá? Professor não pode fraquejar. Então, não precisa. Ele sabe que eu digo isso sempre para ele. Não pode fraquejar, porque ele falou isso para mim. E aí o que aconteceu? Colocaram o CEAFEM dentro da UERJ. Acabou. Porque com o CEAFEM, não é porque a gente quer esconder o que está fazendo. Não é isso. É porque facilita a você interromper o que você está fazendo, você prender o que você está fazendo. Hoje, na universidade, você não pode fazer nada. Você tem que ter liberação para fazer empenho, liberação para mandar pagar, liberação para fazer o PD, liberação para tudo, liberação para mandar o documento para a fazenda. É tudo isso. Então, é horrível. Nós estamos num campo de concentração. Só falta ter aqueles cachorrinhos e os soldados batendo na gente e mandando a gente para a campo de gás. Perfeitamente, perfeitamente. Então era isso. Muito obrigada a vocês pela presença, tá?